Aí é 100. Obrigado, Isaac. Então vou repetir tudo, né? Tô brincando. Então o Evangelho de João, ele é diferente dos outros três evangelhos, que são evangelhos sinóticos, né? Os evangelhos que têm provavelmente uma fonte comum entre eles, mas que apresentam também perspectivas em alguns momentos única. Mas a principal diferença do Evangelho de João em relação aos outros três evangelhos é a perspectiva que João vai dar para Jesus. Se a gente olha os outros três evangelhos, é muito comum, existem vários estudos, né? Eu não vou entrar aqui no detalhe, tem até uma simbologia, mas nos outros três evangelhos você vê Jesus ressaltado como um homem. Então você vai ver um homem que pode ser um rei, um homem, um servo, ou um homem com as suas dores. Mas no Evangelho de João, embora Jesus é um homem, João vai ressaltar a divindade. Jesus vai ser retratado como o homem-Deus. E João, diferente dos outros evangelhos, ele também é um livro histórico, ele também apresenta fatos históricos da vida de Jesus, mas ele começa, né, com ele começa apresentando Jesus como Deus, enquanto os demais evangelhos vão contando essa história e você, ao longo dessa caminhada, você encontra Jesus como Deus, por conta de tudo que ele fez, todos os milagres. Mas João já começa o seu evangelho declarando, né? Por isso que a gente tem lá no início de João capítulo 1, ele era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Então, João já começa o seu evangelho com essa ideia, com esse entendimento de Jesus como Deus. E aí a gente vai ver que vamos chamar desse tom, né, de Jesus como Deus, em todas as passagens históricas que João vai relatar. Então, eu vou agora tentar dar uma resumida e a gente vai acompanhar juntos. Se a gente pega lá o capítulo 1, logo no capítulo 1, do verso 1 até o verso 18, deixa eu compartilhar minha tela aqui, vou mostrar rápido para vocês, porque vocês acompanham comigo e fica fácil. Vocês estão vendo o capítulo 1 aqui na tela, né? Todos estão vendo? Eu não vou ler agora ainda não, eu só quero mostrar. Aqui no capítulo 1, do verso 1 até o verso 18, até aqui, a gente tem essa declaração que eu falei, né, que João inicia o Evangelho, né, onde ele inicia dizendo, ó, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E lá no final ele vai dizer, ele é aquele de quem falei, aquele que vem depois de mim é superior de mim, porque já existia antes de mim. Então repara que é como se João aqui, se a gente fosse falar do ponto de vista histórico, ele está falando da história antes do homem, antes da existência do próprio homem. Então ele vai fazer um relato histórico da vida de Cristo como Deus, mas ele começa antes do próprio princípio do homem, né? Ele começa no princípio, quando Deus estava com Cristo, onde Jesus e Cristo estavam juntos e o homem não estava ali ainda. Então ele começa de fato esse relato histórico de um princípio onde nós não estávamos inseridos. E aí lá no verso 19 em diante, ele já começa falando de João Batista, né? E aí entra na história que nós conhecemos, né? Os outros evangelhos, se você pegar lá Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus. Então ele começa ali no princípio de Jesus nascendo, incorporando, que fala, não, como é que é? Encarnando, né? Ou seja, é o princípio no natural, né? João começa no princípio espiritual, começa no princípio antes do início dos tempos. Então, só para mostrar para vocês como é que é a visão de João. A visão de João como Cristo, de Cristo como Deus, ela inclusive no relato dessa história,
ele vai lá no princípio de tudo, ele não se limita ao princípio que é o princípio dos homens, né? Onde tem a genealogia ali. Bom, por que a gente vai estudar o Evangelho de João? A primeira razão é essa. Nós viemos ano passado estudando Cristo, na centralidade de Cristo na vida do cristão, e o Evangelho de João vai falar muito de Cristo como Deus, mas a resposta para o Evangelho de João e para nós agora, ela está no capítulo 20, que é o texto que eu quero refletir com os irmãos hoje. Lá no capítulo 20, verso 30 e 31, ou seja, é praticamente o final do Evangelho, porque o capítulo 21 de João, depois vocês vão ver comigo ao longo dos estudos, é um capítulo à parte, né, de todo o relato. O capítulo final de João, capítulo 21 de João, ele é um capítulo que a gente pode considerar uma visão de João para um futuro, né? Um futuro do qual João talvez ainda não percebesse ali. Por quê? Porque ele vai falar da restauração de Pedro, né? Ou seja, Jesus chamando Pedro, né, para manter a sua igreja, para apacentar o seu rebanho. A gente vai ver lá no capítulo 21 também Jesus falando do próprio João, da função de João como um evangelista, como aquele que vai relatar essas palavras. Então, o capítulo 21, ele é um fechamento, né? Mas ele está um pouco descolado dos capítulos anteriores. No capítulo 20, no final do capítulo 20, tem o propósito de todo o Evangelho de João para nós. Então a gente lê assim, ó, lá no verso 30 e verso 31. Vamos ler junto. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esses dois versículos, eles vão também explicar para a gente todo o propósito do Evangelho de João. E lá, como eu falei, no capítulo 21, quando você vê ali o próprio evangelista escrevendo, ele também ressalta essa função dele colocar, né, em palavras, em texto, colocar para a história todos os acontecimentos da vida de Cristo. Inclusive, ele vai relatar lá no capítulo 21 que se tudo aquilo que Cristo fez pudesse ser colocado em livros, não haveria espaço no mundo para contê-los, né? Então, você vê ali como João via já o seu ministério. Mas João, sim, colocou várias coisas no Evangelho de João, e nós vamos passar ao longo desse ano por todas elas, se Deus permitir. Eu quero falar um pouco da organização desse evangelho e como é que a gente vai abordar ele todo. Como eu falei, esse evangelho ele tem esse princípio, né, onde João já declara que Jesus é Cristo, que Jesus é Deus e que o princípio dele não é o nosso. E esses primeiros versos você pode encarar como um poema, como uma afirmação, mas do ponto de vista histórico, você pode dizer essa é a parte da história da qual nós não havíamos sido inseridos ainda. A partir do verso 19 em diante, quando ele começa a falar de João Batista, até o capítulo 12 do livro, esse pedaço do Evangelho vai ser todo reportando a história do ministério de Cristo. Então, o que a gente vai encontrar aí nesse meio? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo 12. Nós vamos encontrar exatamente o que o autor está falando aqui no verso 30. Nós vamos encontrar os sinais miraculosos que Jesus fez enquanto ele esteve aqui. Aí, que sinais são esses? Bom, os primeiros mais evidentes para todos nós são os milagres, né? Então, a gente vai ver ali o primeiro milagre, né, a transformação da água em vinho, está no capítulo 2 de João. Depois a gente vai ver Jesus curando o filho de um oficial, lá no capítulo 4. Vocês vão ver lá o paralítico lá no tanque de Betesda, que está no capítulo 5. Aí você vai ver o milagre da multiplicação dos pães, você vai ver Jesus andando no mar, você vai ver a cura do cego.
E o último milagre, ele tem uma relevância, que é o milagre da ressurreição de Lázaro. Porque após esse milagre, e Jesus já sabendo disso, Jesus é preso, né? E aí, do capítulo 13 até o capítulo 17, a gente já tem ali, um pouco antes de Jesus ser preso, a gente tem ali aquele momento onde Jesus está com os seus discípulos no momento de ceia. Você vai ver algo interessante nessa linguagem de João, que enquanto nos outros evangelhos, esse período de ceia, você vai ver ele sendo retratado ali em um capítulo, no máximo 2 capítulos, João vai investir 5 capítulos, 13, 14, 15, 16 e 17, basicamente cobrindo esse mesmo momento, né? O momento da Jesus com os discípulos, o momento final. Porque no capítulo 18 de João, ele já vai ser preso. Vai ser aquele momento onde Judas chega com um destacamento e Jesus é preso ali. E aí, capítulo 18, 19 e 20, a gente vai falar da captura, do julgamento, da morte e ressurreição de Jesus. Então, essa é a organização do Evangelho. Mas o que é interessante que a gente vai descobrir isso juntos, né, nessa linguagem do Evangelho de João. Muitos desses milagres que foram feitos, a gente vai ver que só existem no livro de João. Outros você tem paralelo nos evangelhos, mas ainda que você tenha os paralelos, você vê que a linguagem que João usa, ela é diferente. Eu vou dar um exemplo. No milagre da multiplicação dos pães, pães e peixes, nos evangelhos, os discípulos vêm a Jesus e perguntam a Jesus o que eles fariam, o que ele faria, falam como se estivessem indicando a Jesus, né, que ele afastasse a multidão para que eles fossem embora e eles comprassem comida, enfim. Já no Evangelho de João, é João que pergunta aos discípulos o que eles vão comer. Só que interessante que no Evangelho de João, João relata que ele faz essa pergunta porque ele já sabia o que ele queria fazer. Ele queria, na verdade, fazer um teste com os seus discípulos, né? E o livro de João retrata isso, que Jesus já sabia que ele faria aquela multiplicação. No Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, parece, se você lê os evangelhos sem a perspectiva de João, parece que Jesus improvisa, né? Ele vai fazer o milagre porque era necessário o milagre. Mas no Evangelho de João, Jesus já tinha esse propósito de ali fazer um milagre, porque ele queria ali mostrar alguma coisa, né? E isso é uma verdade quando a gente pega uma outra perspectiva importante no Evangelho de João. No Evangelho de João, você vai ver, a gente vai passar por ela também, uma série de afirmações que Jesus faz a respeito dele próprio. São as afirmações do tipo, eu sou. Então, no Evangelho de João, você vai ver Jesus dizendo que eu sou o eu sou, né? Uma fala, por exemplo, que você só vai encontrar relevância lá no Velho Testamento, quando Moisés pergunta a Deus, poxa, mas se para tirar os israelitas do Egito, pergunta, se eles perguntarem quem tu és, Deus fala, você diz que eu sou, né? Então Jesus se refere a ele como sendo eu sou, assim como Deus se referiu a ele como sendo eu sou. Mas você vai ver Jesus falando que ele é o pão da vida, que ele é a luz do mundo, que ele é a porta do aprisco, que ele é o bom pastor, que ele é a ressurreição e a vida, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é a videira verdadeira. Então, essa série de eu sous que a gente vai perceber no Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, Jesus falando, elas confirmam esse caráter de Jesus como divindade com o seu propósito, sabendo ali as coisas e verdadeiramente ele dando, como o texto aqui que a gente leu em João 20, 30, ele fazendo sinais, ele mostrando essas coisas. Ou seja, Jesus tinha esse propósito de mostrar, né? De mostrar para os seus discípulos, em primeiro lugar, mas também para todo aquele povo ali naquela época.
E aí a gente vai ver algo também muito interessante, que eu acho que é onde nessa organização que a gente vai seguir, a gente vai conseguir colher esse aspecto é, do Deus presente na vida do homem, né? Que são os diálogos que a gente vai encontrar também muito comuns no ministério, no Evangelho de João, não tão comuns assim nos outros evangelhos. Diálogos esses que a gente percebe uma natureza muito privada, muito particular. Eu até estava pensando nisso, né? Eu estava lendo no capítulo 2 você tem, no capítulo 3 de João, você tem do 1 a 21, você tem uma passagem famosa, todos nós conhecemos ali, né? Jesus e Nicodemos, né? E nesse diálogo, Jesus com Nicodemos, assim como outros diálogos, você não acha em outros evangelhos, você fica perguntando quem relatou, né? João, você fica imaginando João devia estar ali atrás da pilastra ouvindo, porque o diálogo de Jesus com Nicodemos, se a gente imagina, eu estava fazendo esse exercício de reflexão, é como se Jesus estivesse ali conversando cara a cara com Nicodemos. É um vai e volta ali, Nicodemos faz perguntas, Jesus explica e tal. Não parece ser um diálogo aberto, um diálogo onde Jesus está falando em público, como, por exemplo, o Sermão do Monte, né? Então, eu imagino como é que isso foi relatado, né? Qual o carinho que Deus permitiu que o evangelista estivesse ali, porque o diálogo a gente percebe que ele é cheio de significado, né? Nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus vai apresentar o reino de Deus, vai apresentar ali a ação do Espírito Santo, que é independente da vontade do homem. Tanta coisa maravilhosa ali. Então, a gente vai ver isso, por exemplo, também no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, né? Com a mulher no poço de Samaria. O texto relata que Jesus estava ali, naquele poço, e a mulher chega, e os seus discípulos haviam ido para a cidade, né? Mas toda a narrativa ela é descrita pelo evangelista, né? Então a gente tem toda a história. Então você fica imaginando como o evangelista teve ali essa revelação do Senhor para relatar tudo aquilo que é tão importante para a gente. Então a gente vai olhar durante esse estudo do capítulo 1 até o final do Evangelho, a gente vai olhar sempre com essas três perspectivas, né? A gente vai tentar entender os sinais, os milagres. A gente vai tentar avaliar as entrevistas, esses diálogos, essas conversas que Jesus tem com os seus discípulos, com pessoas da comunidade. Muitas dessas conversas a gente não vai encontrar paralelo nos outros evangelhos, a gente vai encontrar somente no Evangelho de João. Tem um capítulo pequeno que a gente vai cobrir quando eles aparecerem, Jesus e as festas ou eventos judaicos. Uma coisa que me pareceu interessante, eu lendo, e aproveitando o momento para falar, irmãos, eu sei que o Evangelho de João ele é grande, ele não é semelhante a uma epístola de Paulo que a gente lê rapidamente, mas eu aconselho que vocês leiam algumas vezes para a gente poder acompanhar, porque muita coisa a gente tem que ter conhecimento, né, assim, bem fresco para a gente poder fazer essa referência, né? Então, olhando, por exemplo, Jesus em relação ao sábado ou sabá, muitos... eu estava até conversando com a Gabi mais cedo, né? Numa certa perspectiva, parece até que Jesus estava... Como é que é a palavra quando você é desobediente ou rebelde, né? Porque Jesus fazia vários milagres no sábado. Tanto é que os judeus, numa certa ocasião, virou-se para Jesus quando Jesus havia acabado de curar um cego no sábado, e esse é um dos últimos milagres que Jesus vai fazer. Está lá no capítulo 9 de João, a cura do cego de nascença. Os judeus até falam para ele, cara, mas você não pode ser de Deus porque você está curando no sábado. Mas por quê? Porque Jesus tinha feito já até aquele momento muitas coisas no sábado. E o sábado, para os judeus, era sagrado. E eu estava conversando com a Gabi, porque se você olha distante, né, você fala assim, por que Jesus estava fazendo? Pô, Jesus podia ter feito na sexta-feira, e ele teria feito um milagre e não teria, né,
implicado, mas tem um propósito do porquê Jesus cura no sábado, e nessa passagem da cura do cego, Jesus explica isso. E é muito lindo ver essa explicação. Depois a gente vai lá, a gente vai voltar lá, mas eu vou falar para os irmãos, depois os irmãos vão lá e leiam para ver o que eu estou falando. Como eu já li, posso falar para os irmãos. Quando os judeus rebatem a Jesus, Jesus fala assim: poxa, interessante, vocês, quando precisam se comprometer com a lei de Moisés, vocês circundam no sábado, vocês fazem a circuncisão no sábado. E isso não é mal aos olhos de vocês. Mas está sendo mal para vocês ver alguém ser curado de nascença nos sábados. O que Jesus está querendo pontuar ali? Jesus está querendo pontuar o seguinte, no meu entendimento. Vocês estão tão presos à religiosidade de vocês que está sendo mais importante para vocês manter a religiosidade de vocês em pé do que de fato fazer aquilo que significa. Então, vocês quebram o sábado por conta de uma outra religiosidade que é a circuncisão. Mas vocês não quebram o sábado, por exemplo, para curar, para salvar alguém. Então Jesus estava batendo ali, estava fazendo aquele milagre no sábado para mostrar o quanto o judeu estava preso às suas próprias mentiras, né? E é no mesmo texto que Jesus vai falar algo interessante. Ele vai falar, aí agora já na sequência, ele vai falar que esses judeus estavam aprisionados. Vai falar do conceito da prisão e precisavam ser livres. E os judeus vão falar, mas como assim nós precisamos ser livres? Nós somos livres, nós somos filhos de Abraão, né? E o que Jesus está querendo entregar ali para eles é que eles são prisioneiros, né, da lei, estão sendo prisioneiros do pecado. E aí Jesus vai fazer uma abordagem muito linda, que eu falei para a Gabi também, que é a argumentação de Jesus é a seguinte: só faz parte da família quem de fato estava na família. E eu sou filho. Vocês não são filhos. Então só pode fazer parte da família, falando de família de Deus, se o filho que faz parte da família assim consentir, assim permitir, né? E vocês não fazem parte da família, o pai de vocês é outro. Então a gente vai ver nesses momentos de diálogo, nesses momentos de entrevistas, quando Jesus está conversando com essas pessoas, vocês vão ver essa natureza, a gente vai ver junto essa natureza de Jesus divina, falando do reino de Deus, o evangelista falando de Jesus como o Filho de Deus que nos concede o perdão dos pecados, aquele que nos integra à família por meio dele e somente por ele. Então a gente vai ter essa visão muito eu diria assim, muito, não é tendenciosa a palavra, mas muito específica de João, né? Por isso é que João começa o livro com essa afirmação de Jesus como Deus. Você vai ver sempre esse tom, né, de Deus em Jesus é capaz de fazer, não o homem. E para fechar aqui, o que a gente vai ver também, eu já tinha falado um pouquinho, mas no momento em que Jesus usa esses eu sou, e a gente vai ver vários deles, né? A gente tem ali no capítulo 10, quando ele fala que eu sou a porta do aprisco, e ele também fala que eu sou o bom pastor. Naquele momento ali, tem um momento interessante onde ele fala que eu tenho ovelhas que estão dispersas em outro aprisco, que eu também venho por elas, mas que quando elas ouvirem a minha voz, elas vão me reconhecer. Você repara que aqui também tem um caráter e isso tudo no ministério de Jesus, né? João está falando ali no serviço de Jesus ali enquanto estava aqui na carne, mas você vê o caráter ainda do divino, né? Eu estava conversando com a Gabi mais cedo também, na passagem da mulher adúltera, os fariseus chegam para Jesus e levam o caso da mulher adúltera para ele, e esse caso da mulher adúltera está no capítulo 7, se eu não me engano, no capítulo 8, no início do capítulo 8 ali, do verso 1 até o verso 8.
esses homens levam essa mulher adúltera, pegam em adultério para Jesus e dizem para ele, né? Segundo a lei de Moisés, nós podemos apedrejá-la. E perguntam a Jesus o que ele diz, né? O que você diria? E Jesus ele fica ali um tempo antes de responder nada, refletindo, mas como eles insistem, Jesus responde e Jesus fala aquela frase que nós conhecemos muito, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu estava falando para a Gabriela que lendo o Evangelho de João, essa reflexão me veio, né? Nós, como cristãos, temos que ter esse cuidado de entender que, embora nós temos que andar como Jesus andou, e isso é a nossa caminhada, né, buscando a santificação em Cristo, nós não somos Cristo. Em que sentido? A autoridade que Cristo tem, ele tem, inclusive na sua fala. Né? Então, no momento em que Cristo fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, não é só uma reflexão do homem. Eu não sei se eu vou conseguir passar para os irmãos o que eu quero que os irmãos entendam. Não é só os homens naquele momento tiveram uma reflexão, falaram, eu não tenho pecado, eu não vou atirar. Eu quero dizer o seguinte, se tivesse sido eu falando aquilo ali, eu poderia até falar certo, né? Eu estava certo, olha, quem não tiver pecado atire, ia ter uns 10 atirando ou mais. Por quê? Porque eles iam olhar para mim, eles iam olhar para o homem. E aquela fala, por mais certa que fosse, era a fala do homem. Nós não podemos desprezar a fala de Cristo, a autoridade na fala de Cristo. Né? Cristo, quando fala, não é qualquer um que está falando, é Deus falando. E aqueles homens são impactados por essa fala naquele momento. O texto diz que eles vão saindo um a um. Eles vão saindo um a um, mas eles não vão saindo um a um felizes. Não houve reflexão do tipo, poxa, eu não deveria, olha como eu sou mal. Não, eles saem felizes porque diante deles tem o Santo de Deus. Diante deles tem o próprio Deus. Diante deles tem a justiça. E isso causa temor. Lembro aqui que é no Evangelho de João que a gente vê aquela passagem que passa muito desapercebido para a gente, né? No momento em que Judas chega ali, isso está lá no capítulo 18 de João, Judas chega com esse destacamento e Jesus vai ao encontro deles. E Jesus perguntam, quem vocês estão procurando? E eles falam, Jesus de Nazaré. E ele fala, eu sou. E aqueles homens caem. Eles caem. Jesus só fala, eu sou esse. Eles caem. Por que eles caem? Se Pedro fala, ele é o Jesus, eles não caem, mas porque Jesus falou, eles caem. Por quê? Porque ele é a luz. Jesus é Deus, Jesus é a luz. E as trevas não contendem com a luz. Não há uma briga equivalente entre as trevas e a luz. Há Estou ruim de adjetivo, hein? Há uma derrota muito latente da luz, das trevas em relação à luz. Então, a gente não pode desprezar as falas de Jesus. Então, quando Jesus está nesses momentos do Evangelho de João dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta do aprisco, essas falas são carregadas de um significado, né? Não é apenas, eu sou o pão, então, poxa, se eu estiver com fome, eu estiver com necessidade, eu peço a Jesus. Não, é para que a gente tenha esse entendimento de que há autoridade em Cristo. Não sei se alguém queria falar, mas... Tem alguém com áudio aberto? Não, tá de boa agora. Foi. Então, há autoridade na fala de Cristo e a gente vai perceber essa autoridade no Evangelho de João. Vou dar um exemplo. Um dos milagres que Jesus realiza é a cura do filho do oficial. Está lá no capítulo 4 de João, nós vamos passar por ele. Esse oficial, ele chega para Jesus e fala que o filho dele está morrendo, enfim. E Jesus fala, pode ir, seu filho está curado. Jesus só fala. O que acontece é que esse homem volta
e quando ele chega no meio do caminho, ele recebe a notícia de que o filho estava curado. Só que aí, o texto, como é interessante para a gente, faz com que o homem pergunte aos seus servos que hora que ele foi curado. E os seus servos falam, foi tal hora, e ele vai e fala, né? Foi na mesma hora em que Jesus falou. Tá? Então, mais uma coisa importante para a gente pegar no Evangelho de João, a autoridade que Jesus, que João vai apresentar de Jesus. Para a gente fechar, hoje eu só queria mostrar um pouco essas coisas e vou deixar aberto para os irmãos falar também umas coisas a respeito do Evangelho, quem já leu, para a gente compartilhar. Mas eu queria um texto que eu acho lindo demais para fechar. Eu queria falar do momento em que o João, outro João, João Batista, lá no capítulo 3, se eu não me engano, ele... Deixa eu voltar aqui para o capítulo 3. João Batista, ele está terminando o ministério dele, porque ele percebe, né, que acho que está no final do capítulo 2. São os discípulos de João Batista. 22, né, Demetrios? Hã? Versículo 22, talvez. Vai de qual capítulo, meu irmão? O 3. Do 3, né? Tá aqui, ó. Testemunho, lá do testemunho acerca de Jesus. Eu li isso aqui mais cedo para Gabi, no verso 27, na verdade, que eu queria, né? Que é o verso 29, na verdade. Olha o que João Batista vai dizer, né? A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que testemunho, né? Que testemunho maravilhoso que a gente encontra no Evangelho de João, aqui mostrando como o servo de Deus, de Cristo Jesus, nosso Deus, como o servo se comporta na sua presença, né? Entendendo, aqui João está falando da igreja, porque João era aquele que trazia, né, a mensagem do arrependimento para que os homens se preparassem. A gente pode chamar João Batista daquele que estava preparando o caminho, né? Eu sou a voz do que clama no deserto, eu preparando o caminho. Então João Batista estava preparando ali a noiva, que é a igreja, mas para quem? Para o noivo. E qual é a alegria dele, né? A alegria dele quando vê o noivo, quando ouve a voz do noivo. E naquele momento que ele percebe que o noivo está presente, que a sua igreja agora está o buscando, né? Porque ele começou a ver ali os discípulos buscando a Jesus, as pessoas buscando a Jesus, ele entende que o trabalho dele tem que ser terminado. E aí ele vai falar, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, essa visão de Jesus como Deus, Jesus como divino, Jesus mostrando os sinais para que o povo creia nele, é a tônica do Evangelho de João, e a gente vai percorrer esse Evangelho olhando sob essa perspectiva. De novo, é um Evangelho que mostra os traços históricos, mas esses traços históricos contados sob uma perspectiva na divindade de Cristo. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Uma coisa que é muito comum, não sei se vocês já ouviram falar, mas todas as vezes que as pessoas pedem, qual é o evangelho que eu começo a estudar para conhecer, geralmente o evangelho de João é indicado, né? Já pensaram por quê? Alguém já leu? Alguém quer fazer um comentário? Posso falar? Meu pai meu pai e minha mãe sempre deram aula na escola dominical e o livro favorito do meu pai sempre foi o livro de João. E eu lembro de ele falando tantas vezes, e às vezes estudando em casa, e ele discutindo com a gente, tipo, esse livro. Então, esse é um livro que me traz muitas memórias, assim, acho que da minha infância.
muitas conversas filosóficas, não filosóficas, mas sobre a Bíblia, sobre a vida, sobre as coisas. E, pelo menos para mim, parece que é um livro escrito numa perspectiva tão íntima de Deus, tão perto. Então, assim, é, é como se você pudesse se colocar talvez no lugar de João, ali vendo através dos olhos de João. E acho que esse é um dos motivos que esse evangelho é tão especial e diferente. É como se você pudesse ter um pouquinho da experiência de ser testemunha e do que as pessoas que estavam ali próximas, como eles estavam reagindo a tudo isso, a esse turbilhão, né, de emoções e de coisas que aconteceram. Exatamente. Quando a gente lê ele todo, a gente tem essa perspectiva, principalmente quando você compara, né, com os outros. E eu fiquei, de fato, fico me perguntando como João relatou coisas tão íntimas, como você colocou, tão privadas, né? Algumas delas fazem mais sentido. Por exemplo, quando você pega esse período que a gente chama ali o discurso do quarto superior, né, que seria uma tradução, mas a gente pode falar, né, os momentos ali da ceia, né, naquele período onde Jesus vai ficar num reservado com os discípulos. Aquele conteúdo é maravilhoso, do capítulo 13 ao capítulo 17, é maravilhoso. A gente, só para fazer um comparativo, a gente, quando fala de teologia, a gente fala de conhecimento, né, da relação homem-Deus, a gente olha muito para Paulo e para as epístolas de Paulo, que de fato são muito iluminadas, né? Deus usou a vida de Paulo para colocar carta aos Romanos, né, o conhecimento de tanta coisa. Quando você pega o capítulo 13 até o capítulo 17 de João, do Evangelho de João, é maravilhoso demais. Termina com a oração de Jesus do capítulo 17, que todos nós conhecemos, ele orando por ele próprio, pelos discípulos, por nós hoje, né? Você vai ter ali, por exemplo, entre esses capítulos, você vai ter ali Jesus falando do novo mandamento, né? Um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros como eu vos amei. Está ali naquele pedaço. Você vai ter ali o momento de Jesus mostrando para os discípulos a sua servidão, né? O modelo de servidão, né, que ele espera dos discípulos no lava-pés. Vocês hoje não compreendem, mas vão compreender. Então, é de fato um período com uma intimidade muito grande, que em alguns casos a gente consegue perceber, porque João está ali no meio deles, mas em outros casos, como o diálogo com Nicodemos, que eu acho um dos mais fantásticos, né? O diálogo com Nicodemos, né? A gente vê ali Jesus falando, é necessário que você nasça de novo, né? Que o homem nasça de novo. E Nicodemos ali aflito, mas como eu posso nascer de novo? Será que eu posso voltar? E Jesus fala, não é bem assim. E onde é que estava João capturando essas coisas, né? Então, de fato, tem muitos momentos ali que a gente percebe uma intimidade do Senhor se abrindo para nós, né? Muito bom você falar da intimidade, porque essa palavra me faltou mesmo. Eu falei privacidade, mas é íntimo, né? Um livro mais íntimo. Por isso, talvez, que quando nós, como servos, nos colocamos a ler, a gente vê essas falas, né? Acho que o Regis ia falar, enquanto isso eu vou procurar um outro texto também que eu quero abrir para os irmãos aqui, que tá valendo hoje e conversei com o Gabi. Mas pode ir, Regis. Eu estava pensando nesse ponto que a irmã compartilhou mesmo, dessa intimidade que a gente vê no livro de João, e pensando na vida de João, né, que tem uns versículos interessantes sobre ele também, né, relatados, né, no próprio livro. Lá no último capítulo, no capítulo 21. 21. Versículo 20. Depois que Pedro tem aquele reencontro com o Senhor, aí ele conversa, o Senhor pergunta para ele se Pedro amava ele, e tem essa conversa, e daí o versículo diz assim: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo a Jesus,
o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus. E lá nesse contexto da ceia, é interessante também que, pelo menos na minha versão, a palavra que aparece lá é no capítulo 13, 23, fala assim: ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunto-lhe a quem ele se refere. Então aquele discípulo reclinado sobre o peito de Jesus perguntou-lhe: Senhor, quem é? Então é muito interessante, né? Porque Pedro pede para João perguntar, né? Por que ele não podia ele mesmo perguntar, né? Sim. Então, mostra realmente um relacionamento especial entre o Senhor e João, que já nos ajuda a entender, né? Porque o Senhor deu esse encargo para ele de escrever esse evangelho. Sem E dúvida. outro fato interessante também é que ele, pelo menos é o que eu aprendi, o que eu creio, né? Que João escreveu o Apocalipse. E escreveu o Apocalipse antes de escrever o evangelho. Então ele teve todas aquelas visões, aquela experiência, e depois ele escreveu o Evangelho, né? Naturalmente a gente pensa o contrário, né? Mas como que fica, né, a vida de uma pessoa após ter aquela experiência de Apocalipse, de ver tudo aquilo? E eu não falo do ponto de vista do que é terrível, dos sinais terríveis, do fim dos tempos, mas eu falo pensando na visão de Cristo naquele livro de Apocalipse, né? Sim. O Cordeiro, né, sentado no trono, a majestade do Cordeiro, o Cordeiro como centro da Nova Jerusalém, tudo aquilo ele contemplou, né? E daí depois ele vai relatar sobre esse no seu evangelho. Como que ele poderia começar se não proclamando que ele é Deus, né? E isso é Então, bastante coerente, né? Porque se a gente pegar na parte histórica, João ele era um dos discípulos ali, né? Então, naquele momento do tempo, se ele relata somente com aquela perspectiva, ele não seria, talvez não tivesse relatado tão diferente assim dos sinóticos, né? Teria seguido uma mesma linha. Mas por conta dessa relação mais próxima com Jesus e porque foi de fato escolhido, né, para relatar as coisas acerca do fim, a visão de João é uma visão de fato voltada para Cristo como Senhor. Então o relato do evangelho dele vai ter esse tom especial, né? Ele vai fazer um relato histórico porque ele teve esse chamado para relatar tudo aquilo e ele coloca no livro, relata essas coisas para que vocês creiam, mas em todas as coisas que ele relata, ele vai colocar ali talvez essa adição ali do discípulo, né? Mas olha, ele é Deus. Jesus é Deus. Ele sempre vai levantar essa perspectiva de Jesus como Deus, né? Então, em cada momento a gente vai ver esse tempero especial aí que é o nosso Senhor sendo retratado como a divindade, como o nosso Deus, o Criador. E eu queria botar aqui algumas coisas, né, que a gente vai lendo e vai refinando o conhecimento, né? Então, lá em João 8, no verso 22, deixa eu ver o 22 aqui. Não, perdão, aquilo que eu falei mais cedo, verso 32, né? Quando Jesus fala para os judeus, eu vou ler aqui do 31 em diante, né? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Porque alguns dos judeus que estavam também nos momentos onde Jesus estava ali fazendo os sinais e explicando, eles ficavam na dúvida e eles acabavam crendo em Jesus. Outros não. Então havia disputa entre os judeus dos que criam com os que não criam. Então alguns judeus que haviam crido nele, Jesus fala, né? Se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. E a gente estava conversando mais cedo, né? Eu e Gabi aqui em casa, que a gente vê pessoas falando, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará.
como se isso fosse o começo das coisas, né? E o Nós começo temos esse hábito, né, de falar as coisas sem o contexto, né? e aqui a gente vê claro que é uma sequência, né? Como causa e efeito, né? Onde Jesus começa dizendo, né? Lá no verso 30, se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Por que isso? No meu entendimento, o conhecimento da verdade vem de um relacionamento com Jesus. A verdade não é algo que você decide descobrir e descobre, né? Como um teorema, como uma equação que você pega um livro, eu vou estudar e, né, em 5 minutos, agora eu sei como é. A verdade vem desse relacionamento, né, dessa caminhada com Jesus que culmina num discípulo, né? Verdadeiramente você se torna um discípulo. E no que você se torna um discípulo, a verdade ela é revelada, né? E essa verdade revelada, ela te liberta. Te liberta o quê? Te liberta das inverdades, das mentiras, né? Então, no contexto aqui, esses judeus que estavam duvidando, eles diziam, ó, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres, né? Ou seja, estavam presos numa mentira, né? E não tinham relacionamento com Jesus, não seriam livres, só seriam livres, né, como os primeiros ali, que creram em Jesus. Então, o primeiro passo é creiam em Jesus, andem com Ele, busquem, né, o serviço e essa verdade que é Cristo será revelada, né? A gente fez o exercício de ir de trás para frente, na verdade, né? A gente estava falando, você só é liberto se você conhece a verdade. Você só conhece a verdade se você for discípulo. E você só é o discípulo se você se permanece firme na palavra. E a palavra é Jesus. Então você faz o exercício de trás para frente, né? E aí fica coerente, porque se você fala, e conhecereis a verdade vos libertará, como a gente ouve muitas vezes sem o contexto, né? Que verdade é essa, né? Então só vai ser liberto se conhecer essa verdade que é Jesus. E aí os judeus perguntaram, mas nós já somos livres, nós nunca fomos escravos. Ele fala que eles são escravos do pecado, é disso que Jesus está falando, né? Dessa liberdade. Eu gostaria de ler um versículo que ontem à noite falou muito ao meu coração e sugiro aos irmãos que depois dessa leitura também do capítulo 1 de João, dessa introdução, né, leia 1 Coríntios 13. Eu vou ler apenas o versículo 12, que acho que vai muito para a linha que todos os irmãos comentaram, que diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destas três, mas a maior delas é o amor. Amém. A gente, quando estava conversando aqui em casa, Lô, a gente falou, chegamos nesse versículo, nesse entendimento, né? Porque a gente, pela sequência ali, o relacionamento com Cristo é o preponderante para que você descubra a verdade. O que significa que, em alguns momentos, você pode estar até em dificuldade de saber qual é o caminho a seguir ali, mas isso não deveria te impedir de, pela fé, andar com Cristo, né? Então, naquela discussão ali, se vocês pegarem o contexto ali, qual era a dúvida dos judeus? E era uma dúvida que poderia ser pertinente, né? Ali a gente estava no capítulo, se não me engano, 10 ou 12, e Jesus tinha curado alguém no sábado, então gerou um conflito, né? Como alguém de Deus faz algo que aparentemente é correto, mas quebra um mandamento? Para alguns desses judeus que eram maus,
eles não estavam nem aí para a cura, porque Jesus, quando fala para eles, ó, vocês circuncidam no sábado, né? Vocês fazem circuncisão no sábado. Mas para outros, que talvez de coração mais com desejosos de conhecer a verdade, aquilo gerava uma dúvida, né? E essa dúvida talvez impedissem que eles tomassem uma posição, né, na direção de Cristo. E o meu entendimento, por isso que Jesus fala, né, primeiro, permaneçam firmes, né? Creiam em mim e permaneçam firmes. Sejam discípulos, porque se vocês permanecerem firmes, vocês demonstrarão que são discípulos. E aí a verdade vai libertar, né? Ou seja, nessa caminhada. Então, acho que é um pouco da inversão aí dos valores, né? Não é porque eu conheço a verdade que eu sigo, não. Eu creio, eu espero e ele me liberta, porque a verdade é Cristo. A verdade é um relacionamento com Cristo. Não é algo que eu vou aprimorar e eu vou decidir em mim, né? Porque senão a gente diria que qualquer pessoa decide nela própria, né? Mas Cristo é quem escolhe. Cristo fala para os discípulos, né? Não foram vós que me escolhestes, né? Eu vos escolhi a vós. Né? Em outra passagem aqui no livro de João, ele também fala, né? Todos aqueles que meu Pai me deu, eu não perdi nenhum. E para alguns judeus ele fala, né? E o pai me deu alguns, né? Vocês não são do meu pai, vocês têm outro pai. Aí eles ficam, como assim? O nosso pai é Abraão. Eu falo, não é desse pai que eu estou falando. Fala, Isaac. Tá mudo aí. Não, eu tô só ouvindo e complementando aqui. Jesus vai falar, o pai de vocês é o próprio diabo. Pois é, mas eles antes eles falaram, não, nosso pai é Abraão. Eu falei, não, mas não é desse que eu tô falando, não. Eu tô falando do diabo mesmo. Uma coisa que eu acho muito interessante de todo esse contexto da sua passagem que tá lendo é ver a inteligência emocional de Jesus naquele momento, porque ele estava sendo confrontado, né? E a forma como ele lidou com toda a situação, né? E como ele lida com os fariseus em diversos pontos onde ele é confrontado, e eles já vêm com todo um discurso pronto para tentar acusar Jesus e como ele lida com toda essa situação, né? E ainda assim, de certa forma, apesar de ser incisivo, mas ele ainda traz um conhecimento para eles, né? Ele não evita a questão, ele traz alguma coisa para ali, ele não se enrola na explicação, é um negócio assim que é tão extraordinário que eu lendo esse texto sempre me faz pensar, isso não é humano, esse tipo de sabedoria e de lidar com isso quando a gente se coloca na situação de Jesus, porque acho que essa questão da religiosidade não é uma questão do passado, ainda é uma questão dos dias atuais. E se a gente for pensar, em algum momento a gente já teve numa situação como essa, né? Sim. E a forma como Jesus lida com tudo isso é sobrenatural, né? E é uma coisa que a gente tem que buscar. Eu acredito que estudando a palavra, estudando como Jesus lidou com as coisas, através do Espírito Santo, a gente pode pelo menos tentar ser cada dia mais parecido com ele, né? Mas acho que nesses pequenos diálogos ainda assim, você ainda consegue ver a natureza de Cristo como a natureza dele de Cristo, né, do Redentor, né, não do Jesus humano, da inteligência, da sabedoria, né, a palavra, né, a palavra que se fez carne, né. E isso que você está falando, assim, tem muitas coisas, né? Tem a sabedoria, tem também o outro lado, a sensibilidade dele, né? Porque se você pega ali no capítulo 13, na verdade, ali no capítulo, entre o capítulo 13 e o capítulo 17, onde Jesus começa, ele está ali na ceia, ele começa a instruir os discípulos acerca de uma série de coisas que ele já havia falado, mas ele
ele vai falar ali na questão do lava-pés, ele vai falar do modelo de serviço, ele vai falar ali do fortalecimento da videira e dos ramos, mas tem um momento ali que ele percebe que os discípulos ficam entristecidos, né? Naturalmente, porque ele está falando, né? Aí ele fala para eles, né? Você vê a sensibilidade, né? Ele fala, não se preocupem, porque eu estou indo, mas eu preparei moradas para vocês, né? Então tem essa passagem. Depois lá no capítulo 16, ele vai falar da obra do Espírito Santo. Ó, vocês não se preocupem, porque eu vou, mas eu deixo um Consolador e ele vai estar com vocês. Então você vê ali uma perspectiva de Jesus agora se preocupando com aqueles, e é nesse capítulo 16 que ele vai falar, ó, agora eu já não chamo mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque o amigo eu deixei vocês saberem tudo aquilo que meu Pai me deu. Então você vê um cuidado de Jesus com a hora que está se aproximando, o momento está se aproximando, e o cuidado dele, esse cuidado sensível com aqueles que estão com ele naquela hora. E isso tudo vai culminar com a oração lá do capítulo 17, que é linda demais, que ele fala dos discípulos, mas ele deixa um pedaço ali, aí pegando a sabedoria que você falou, Andressa, um pedaço ali que é para a gente hoje, né? Porque, deixa eu até botar lá para a gente ler junto aqui. Ele ora para aqueles que hão Porque de ele se ora para os converter. que irão se converter ouvindo a palavra, né? Que está lá no verso 20. A minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, assim, essa sabedoria de estar intercedendo, né, e esse carinho de estar intercedendo por nós que estamos aqui hoje, né? Lá atrás, naquele momento, intercedeu ali pelos discípulos que estavam com ele, mas também por nós agora. E não somente nós agora, mas aqueles que ainda virão de crer no nome do Senhor. Lindo demais o 17. Lindo demais. Capítulo 17. E assim, uma coisa que é tônica também no livro de João, no Evangelho de João, Jesus, a gente fala pouco, né? Porque talvez isso seja um conhecimento que nós temos, mas alguns questionam e não creem nisso, mas a Trindade, ela é muito fortemente observada em João, né? Jesus, quando está falando dele com o Pai, o tempo inteiro, ele e o Pai são um, e a gente vai ver isso o tempo inteiro, quando ele fala eu sou, quando Jesus tem as falas que Deus Pai no Velho Testamento usou, né, o eu sou, quando Jesus fala que ele está no Pai e o Pai está nele, quando ele fala que o que ele tem é o que o Pai tem e o que o Pai tem é o que ele tem, aqui já tem uma relação direta, né, de ele e o Pai são um. Mas quando ele vai falar da relação dele com o Espírito, é a mesma coisa. Ele fala que o Espírito recebe daquilo que é dele, né? E ele fala conosco pelo seu Espírito. Então, a gente vê essa relação trina e uma relação interrelacionada de 3 em 1 muito forte no Evangelho de João. Então, a gente vai observar isso também em vários momentos ali, né? O que mais de curiosidade, coisas que chamaram a atenção de vocês no Evangelho de João? E a partir de agora, gente, para os próximos estudos, eu vou pedir que vocês leiam sempre tudo. Eu vou passar toda segunda-feira agora o próximo estudo. Então, o próximo estudo já é carta marcada, né? Capítulo 1, do verso 1 ao verso 18. Então, a gente faz uma leitura ali. Mas é muito importante ler o Evangelho como um todo, sempre. Porque se a gente toda semana ler o Evangelho todo e ler o texto que a gente vai trabalhar na semana, vai facilitar para a gente entender ali como o João pensava naquele momento. E importante também se a gente ainda for a outros pontos, né? Como o Regis falou, a Apocalipse, né? Se a gente também der uma olhada nos evangelhos sinóticos, porque alguns desses momentos que João vai retratar, os outros evangelhos também vão retratar. Então você vê essas comparações, né? Como os evangelhos sinóticos relatam e como João relata.
Mas eu vou mandar toda segunda-feira os temas divididinhos. Então o próximo é João 1, de 1 a 18. Então é isso, galera. Se não tiver mais nenhum comentário, Nós temos um louvor, se vocês quiserem, a gente pode louvar com os irmãos. só se for agora. Eu só queria falar que isso que eu compartilhei de João, dessa característica do relacionamento dele com o Senhor, um relacionamento íntimo, de certa forma que destaca de outros relacionamentos. Perceber isso não é para dar crédito para João, porque eu acredito que se ele pôde experimentar uma intimidade maior foi porque ele respondeu a algo, ao amor do Senhor por ele, que veio em primeiro lugar, como os irmãos falaram, né? Nós não o amamos primeiro, mas o Senhor nos amou em primeiro lugar. E João respondeu. Ele respondeu de uma forma que agradou muito o Senhor. Tanto que o Senhor quis deixar registrado essas frases, né? O discípulo a quem ele amava. E isso, para mim, não é apenas valioso em si mesmo, mas eu penso que é importante para nós, porque é um convite para nós também. Porque nós vemos isso na palavra toda, as reações do Senhor, né? O amor dele sendo para todos, disponível para todos, o desejo de salvar todos. Mas nós vemos como o Senhor reage às pessoas, como a Andressa colocou, né? Nós vemos ele reagindo àquela mulher que lavou os pés dele e secou com os cabelos, como ele ficou comovido e como ele se derramou para aquela mulher, né? O ladrão na cruz que olhou para ele, olhou nos olhos dele, vendo aquele Jesus todo ensanguentado e creu, e ele responde. A única pessoa que ele conversa em todo aquele cenário ali, várias pessoas falando com ele não responde ninguém, só aquele ladrão. Os discípulos de Emaús convidaram ele para continuar, ele não continuou. Convidaram ele para casa, ele não continuou o caminho. E a palavra registra que a intenção dele era de seguir, né? Mas ele quis ficar porque ele foi convidado. Então, que convite para nós é experimentarmos esse relacionamento íntimo, porque no coração dele, ele quer ter com todos esse relacionamento, que ele ama todos, né? Então, que a gente possa, ao estudar esse livro, cada vez mais aproximar do Senhor e adorá-lo, viver para ele, amando ele cada vez mais, como reação ao amor dele por nós. Acho que foi bem colocado, Regis, porque não é para a gente ter uma perspectiva de fato equivocada de que isso faz com que João fosse de alguma forma, em alguma medida, superior. Não era. A gente estava até conversando mais cedo aqui em casa, falando até de Pedro, né? Porque muitas das coisas que eu vi no Evangelho de João me fizeram enxergar Pedro, né? Como alguém que era intenso no seu amor por Jesus. Pedro, uma das características e é muito falado no Evangelho de João a respeito de Pedro. Então, o meu entendimento é que Deus, na sua sabedoria, deixou registrado essas perspectivas e essas formas de enxergá-lo para que a gente nos aprimore. Porque, por exemplo, a gente vai ver que em Mateus, Jesus e o reino de Deus e a realeza vão ser ressaltados, e isso é importante. Jesus é o Rei eterno. Se a gente olhar para o Apocalipse, que é de João, a gente sabe como vai ser, né, lá no céu, né? As circunferências de adoração, onde Jesus está ali à destra de Deus, né? E existe a circunferência dos seres, dos anciãos e depois de toda a comunidade. Então, existe um reino, existe um rei. Então, existem perspectivas que são importantes em todos eles, né? Mas essa perspectiva de João, talvez para nós agora, seja a que Deus tem chamado a atenção, para olharmos para ele como superior, como a realidade única e possível, entendeu? Esse isolamento, essa visão que a gente muitas vezes tem do homem, né? Que todas as coisas acontecem no homem, que a verdade é para o homem, que o conhecimento é para o homem. Nada disso faz sentido no homem. A vida, como Jesus falou, né? A vida está, João fala no capítulo 1, né? Nele havia vida. A vida está em Jesus. Não existe vida fora de Jesus. Então a gente tem que voltar para isso. A gente, conversando mais cedo, eu falei com a Gabi, né? A gente vive preso, a gente diz que serve
somos servos do Senhor e a gente vive preso nas provisões. E a gente deixa de lado as promessas. O nosso Deus é um Deus de promessas. As provisões são um meio para as promessas. O que são as provisões? A nossa vida, o nosso emprego, a nossa família, os nossos filhos, nosso bem-estar, problemas, dificuldades, tudo isso são provisões, tudo isso são situações que Deus coloca para um fim. O fim é que nós conheçamos que Jesus é Deus, que nós entendamos isso, porque a nossa vida na eternidade vai ser uma vida em adoração a Ele, né? Então, essas coisas são provisões, mas nós às vezes ficamos presos às provisões, ficamos presos naquilo que Deus pode dar, que Ele vai fazer, mas a provisão é um caminho para um fim, e não um fim em si mesmo. E o Evangelho de João vai mostrar muito isso, vai mostrar que a verdade é que Jesus é Deus. Por isso que o João começa com um princípio que a gente não estava lá. Ele começa com um princípio onde o homem nem existia, porque aquele era o princípio, né? Então, de fato, não é que João seja superior, mas essa visão talvez seja uma visão que, se a gente colocar ela no prisma correto, vai mudar bastante da nossa caminhada, né? Fala, Bia. Não, só puxando o gancho dessa questão da provisão, a gente estava falando isso, que a gente estava conversando sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente fala sem o contexto, né? Buscar primeiro o reino de Deus. E fica meio que subentendido que a gente busca as outras coisas, mas não é isso que a palavra diz, né? A palavra diz que a gente busca o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. É Deus que vai fazer acontecer se a gente estiver no centro da vontade dele, né? E tem duas pessoas aí nesse contexto, né? A que busca e a que acrescenta. A que busca somos nós, a que acrescenta é Deus. Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e tudo são demais coisas, serão acrescentadas, que a gente viva isso como uma realidade, que a gente busque isso de verdade, né? Que buscar primeiramente o reino de Deus e a gente trate as demais coisas como verdadeiramente as demais coisas, sem colocar elas no lugar errado. Lua, quando você quiser, hein? Amém. Para quem quiser acompanhar, a letra está no chat. Vamos louvar ao Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo,
é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é paz, também é paz. O amor é vida. Amém. Essa acho que eu não ouvia fazia muito tempo, hein? Muito bonita. Obrigada, Lorena. Vamos repetir essa daí quando a gente estiver falando, mas está lá só no capítulo 16 de João, lá, quando Jesus fala, 15 ou 16, né? Um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aí você guarda aí e a gente repete lá. Poxa, se Deus permitir, esse estudo acontece em outubro. O Demetrius vai dar certo. Ué, Amém. porque a minha lista aqui, acho que eu estou compartilhando a tela ainda, deixa eu só mostrar para vocês aqui rapidamente. Eita. É isso aqui, ó. Olha quantos estudos a gente vai ter aqui, ó. 7 mais 15, mais 4, mais 8. Ah, é por aí. Cada sexta-feira vai cobrir o ano inteiro. A gente vamos sair PhD no discípulo amado. Né? Amém. Mas o Evangelho de João é grandinho mesmo, tem os capítulos bem longos, assim, então estou falando para os irmãos lerem ele toda semana, se possível, mas eu entendo, é grande, mas é gostoso, então vamos ter um bom ano, se Deus 7 quiser. por dia, né? Sim. Não. É isso, meninos. Beijo grande, foi uma delícia, uma alegria ver os irmãos que a gente já não vê há um tempo, Gabriele, Gabriel, Boa noite, Andressa, Nathalie, Jeff que a Terno. gente não deu boa noite. Nathalie, não demos boa noite. Rosângela, Zan. Esses são os irmãos que a gente está acostumado a ver sempre, Ange, né? Mas olha, depende muito dos irmãos. A gente não está reunindo lá no Mitel, a Gabi colocou o anúncio lá no grupo. Na verdade, é muito difícil a gente tomar uma decisão. Eu gosto de reunir sempre, mas eu entendo que às vezes a gente tem medos, tem dificuldades, então eu falei para a Gabi, a gente também tem que ter responsabilidade com os responsáveis lá pelo lugar, de não cancelar na hora, tem que ter um certo tempo. Então, falei para a Gabi, avisa no grupo, e se os irmãos tiverem desejo de reunir, a gente tenta tomar todas as precauções, a gente faz teste, a gente, enfim, se for o caso, bota uma bolha em cada um de nós lá, enfim. Mas somos nós que decidimos, estamos online hoje porque Deus assim permitiu e colocou no coração de cada um de nós, mas a gente vai fazer a pergunta toda semana, na quarta-feira ou na terça-feira, ou talvez no início da semana a gente vai perguntar, ó, Semana que vem já não teria mesmo, semana que vem nos lares, né? Aí a gente coloca um anúncio durante a semana direitinho. eu vou fazer pergunta toda semana se tiver gente pra gente, que faça sentido a gente se reunir lá no Mitel, a gente se reúne no Mitel. Se não tiver, a gente faz online. Então, só para vocês saberem por que a gente está online hoje. A gente vai sempre tentar fazer essa pergunta e se os irmãos Enquanto quiserem... tiver assim, né, Demetrios? Enquanto tiver nessa Hein, crise. Andressa, se você tivesse colocado lá o nome lá no grupo lá, a gente já tá online hoje, viu? Presencial. No presencial. É porque a E Nathalie... ele falou ainda pra mim, amor, você mandou mensagem? Você não mandei, eu esqueci. Aí, Jeff, pode cair em cima agora. Ele falou mesmo. Falou. Mas é bom ver vocês, gente. Vocês estão morando aqui ainda, em Berlim? Sim, estamos morando aqui. Ô, A gente Jeff, mora meio longe, assim, meio, tipo... Não no sentido de morar fora de Brandemburgo, mas a gente mora bem no sul. Andressa é exagerado nesse sentido. Schöneweid. Schöneweid. É depois do Trapper Park, nas estações. não é muito longe, não. Vocês estão viajando. É lá Andressa perto da exagerado. Keila, Regis. O Regis já foi na Keila. Não, aquele, É verdade. perto da Keila. É perto da Keila. aquele é além, aquele é Adlershof, né? É depois ainda. É depois de daque- Anderson, a aquele gente é mora depois antes. antes. É.
Mas aqui acho que da minha Andressa, casa o não Regis daqueles trouxe não um são jogo difíceis. sensacional pra gente semana passada. Aí. Tava É? vendo, imaginando vocês jogando lá, vocês iam se amarrar. Aí, ó. É. Agora já queremos saber. Tem que Estamos trazer de novo curiosos. agora, Regis. É jogo. Ah, e falar nisso, eu falei com o Gabriel, falei, vou dar ideia para você. É, podia pegar esse jogo também aí por uns 3 meses aí pra gente ficar fera todo mundo, pô, fazer um campeonato só nesse jogo. Num sábado, né? Eu acho que eu já vi esse livro. Jogando no Google. Aí, ó. Eu ouvi falar numa fogueira Ah, aí, não sei a não, hein? Gabi moderando os meninos aí, ó. É, porque é 1h10 da manhã, Olha só! do friozinho, como diz os mineiros, com o friozinho que tá fazendo. Foi 2, né? É, 2h. Foi 2 da manhã. tava 2h. conversando com o Romeu, os pais da Raquel estão com corona também, mas estão bem, graças a Deus, descobriram hoje. Mas a gente estava conversando com eles, ele estava falando que ele estava acompanhando na África, que essa variante teve um pico enorme e tá tendo aqui em Berlim também, mas que logo depois de um tempo ela ficou um pouquinho estabilizada e caiu muito também. Então, queira o Senhor, né, que seja assim aqui também, né? E daí logo a gente pode fazer a fogueira aqui, pode estar junto. Uhum. Pergunta de 1 milhão aí, ó, pro Isaac. Isaac, por que que essa variante se chama Omicron, Isaac? Todas as outras letras foram na ordem, essa pulou pro O, por quê? É porque essa aí veio para alertar, né? Igual o Regis falou, ela vem, dá dá um picozinho, né? Passa um medinho, porque a próxima variante eles já estão estudando aí, é a Mulhercron. Aí acabou. Omicron e Omicron. Os estudos lá de Minas. Isaac, tá gravando isso, Isaac. Ah, nossa, amor, aí, ó. Tira da gravação agora. É, mas a minha fama ela já é conhecida, não tem problema Isaac, tá gravando. Isaac. Isaac, tá de mal a pior, meu irmão. Depois corta esse Eu pedaço achei que lá. depois do Vaticano não ia ter mais nada pior, mas essa foi pior. Conversa com a minha sogra, Gabriela, que ela vai te dar informação. Mulher Cron. Valeu, Isaac. Você fechou. Ó, menino Cron. E os meninos Cron? Menino Aí vai ser Cron. difícil. Mas aqui em casa já estabilizou. Ô, Em Rosângela, casa- não esquenta não, tá, Rosângela? Porque crente é assim, né? Você sabe. A gente começa bem, daqui a pouco. Imagina se tivesse um comida envolvida, né? E dá isso, 2 da manhã, 3 da manhã. Pois é. Ô, Glória! A Nathalie já Aí, acostumou, ó. nem peço mais desculpa, né? Bom te ouvir, Rô. Mas a gente Oi, tem. Florzinha, desculpe a voz, tá? Não. Então é isso, meus irmãos. A gente espera ver os irmãos saudáveis, bem, e se der, se Deus quiser, que a gente esteja junto lá no Dia- Mitel, dia 28, no né? dia 28. Vamos torcer para que esse pico aí caia, né? Se reduza, como o Red está falando. E aí não tenha mais nem Omicron, nem Mulher Cron, Nem as crianças cron, ninguém nem cron. criança Cron, ninguém Cron. Vamos orar então? Isaac, meu irmão, você ora para a gente encerrar? Olha como Deus é misericordioso. Depois dessa, ainda recebo um encargo de. Vamos lá. Obrigado, viu, Demetrios, pela palavra. A gente fica muito feliz de estar aqui com os irmãos. É uma oportunidade ímpar que Deus nos concede. Que o Senhor possa abençoar cada lar e que nós possamos, como a palavra diz, permanecer firmes, né? Não é fácil a gente tirar um tempo para refletir sobre a palavra de Deus. A nossa carne vai querer fazer qualquer tipo de outra coisa, mas é muito bom ouvir o Senhor falar, ouvir o nosso Senhor Jesus Cristo falar através da sua palavra, que é Ele próprio, né? Então, sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos. Pai Celestial, nós te louvamos por essa oportunidade. Junto com os meus irmãos, eu quero agradecer porque o Senhor tem falado com a tua igreja. Muito obrigado pela vida do Demétrios, dos irmãos que têm se disposto, Pai, a estudar a tua palavra,
para que possamos ser edificados, ó Deus. Eu te peço que o Senhor continue abençoando esse grupo, ó Deus, que a tua mão esteja estendida sobre as nossas vidas, que possamos estar sempre buscando fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a palavra do Senhor, pura e simples, como ela é, como tem que ser, possa ser derramada sobre os nossos corações, e, e que Cristo, acima de tudo, seja buscado e glorificado através desses estudos, ó Pai. Que nós não venhamos buscar glória própria no compartilhar da palavra ou de algum comentário, mas que possamos sempre com simplicidade estar buscando conhecer mais o nosso Senhor e qual é a sua vontade para a nossa vida, os seus ensinamentos, seus exemplos e a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Te peço que o Senhor abençoe o lar de cada um dos irmãos que estão aqui representados, também aqueles, Senhor, que não puderam estar conosco por qualquer motivo, que o Senhor os alcance, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que eles possam, segundo a tua vontade, estar conosco aqui na próxima oportunidade. Nos abençoe nesse final de semana, que a tua mão esteja sobre a nossa casa, que o Senhor esteja falando conosco ainda, e que nós estejamos com os ouvidos abertos, prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Abraço, Senhor. beijo grande. Boa noite, Tchau. Tchau. boa semana, bom final de semana. Só dá um beijo.